Pessoal, boa tarde, oficialmente falando, tudo bem com vocês? Sim. Que bom. Não, professor. Que bom. Sim. Tudo. Vamos hoje, então, conversar sobre nacionalismo, né, na sequência do nosso conteúdo. E aí, eu gostaria, sim, de trabalhar hoje com vocês, com bastante participação de vocês. Eu já preparei lá. E aí, nós vamos, sim, trabalhar um trechinho, nós vamos trabalhar um conceito com esse trechinho, aí vocês vão lá e participam lá no Mentimeter. Depois a gente volta para o trechinho e assim a gente vai fazendo a nossa aula hoje. Então, seria umas 6, está preparado aqui, umas 6 participações. Então, são 6 temas que a gente precisava de minimamente entender hoje nessa aula. Eu espero que dê certo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário para fazer inicialmente? Vocês viram aí? Então, nós vamos voltar no link do blog algumas vezes, né? Então, não era isso para mostrar aqui que eu estou mostrando aí, agora foi lá. Então, nós vamos voltar aqui nessa aula aqui, a aula 101, Nacionalismo, Revoluções e as Novas Nações Europeias, né? Isso aqui tá novas, né? Mas não são bem novas assim. Nós estamos falando aqui do século XIX, né? Nós estamos falando lá do século... Na verdade, deixa eu ver a data. Século XIX mesmo, como eu disse para vocês. Entendeu? E aí, assim, essa semana que vem, talvez a gente vai explorar um pouco melhor essas questões aí, certo? Então, olha aqui a expectativa, olha, estabelecer relações causais entre ideologias raciais e o determinismo Professora, no contexto do professor, quer dizer, imperialismo europeu e seus impactos na África e na Ásia. Então, tem aqui uma situação em que ocorreu a ideia de estabelecimento de uma nação, né, lá a partir da Europa, e não se entendeu que a Ásia e a África teria essa condição de nação, a ponto de nós termos aqui ideologias raciais, no sentido assim de uma raça ser superior à outra, e determinismos para definir que essa outra raça aqui é uma raça de fato inferior, biologicamente, geograficamente, intelectualmente, e tudo nesse sentido aí, entendeu? A ponto de dar base e condições para que as nações europeias entrassem novamente nas nações africanas e asiáticas. Então, esse é um fenômeno que aí, talvez, na sequência das nossas informações aí, talvez no início do ano que vem, a gente vai ter que retomar esse assunto, né? Mas é o que se estabeleceu numa coisa chamada de imperialismo, né? Um neocolonialismo, é um novo colonialismo, porque já tinha acontecido uma colonização lá no século XVI. E aí ocorreu o processo de independência, né, desses países aí. Só que a Ásia e a África não teve, né? Foi terminando uma independência, acontecendo a independência ali, já foi acontecendo outra dependência, outra invasão dos professor países. Caio. Professor Caio, desculpa não interrompendo o senhor. Essa aula é para quem está de recuperação? Não, aula normal. Ok, muito obrigado. E aí, nesse sentido, né, ocorreu esse processo aqui no século XIX, né, por volta dos anos 1800, né, dentro dos anos 1800, essa situação de nova colonização aqui na Europa, da Europa sobre a África e a Ásia. E aí, como eu vou perguntar para vocês, conforme nós vamos ler esse texto aqui, que está no blog, né, eu vou perguntar para vocês no momento apropriado. Nós não entraremos agora. Então, a primeira palavra que nós temos que entender aqui hoje é o que é nacionalismo. Aí a gente vai participar. Depois, o que tem a ver ideologia política com nacionalismo, né? Depois a gente vai ter que entender qual que é a importância de um exército nacional para o nacionalismo. E depois, o que é nação, depois o que é Estado e depois o que é o Estado-nação. Então, ou seja, minimamente a gente precisava de, nessa aula, entender todos esses 6 conceitos aqui, e a gente vai ler e participa, lê e participa. Alguma dúvida quanto a isso? Está tranquilo? Está tranquilo, então? Vamos prosseguir?
Bora. Então, bora. E aí eu queria ver os nossos amigos leitores, né? A gente vai, então, ler esse primeiro parágrafo aqui, aí eu gostaria de comentar, né? E depois a gente segue, né? Na verdade, a primeira parte do nosso trabalho aqui vai ser esses 2 primeiros parágrafos aqui, entendeu? E aí a gente comenta e depois passa lá pro outro. 3, né? Porque aqui é o lead aqui da informação. A gente começa com ele, certo? E aí, quem gostaria de nos ajudar aí fazendo leitura? Pode ler, professor? Faz favor. O nacionalismo desenvolvido no século XIX refere-se a uma ideologia política que moldou os Estados-nações. A Revolução Francesa. Continuar ou outro vai ler? Vamos comentar aqui? Então já apareceu aqui a palavra nacionalismo, que eu quero perguntar para vocês o que significa, mas eu quero perguntar depois que a gente tiver lido alguma coisa para a gente entender melhor, né? Então, a palavra nacionalismo está dizendo aqui, ele ocorreu quando? Me respondi, quando é que ele ocorreu? Está aqui no texto, meninos? Século XIX, depois da Revolução Século Francesa. XIX. E o que é isso? O que é nacionalismo aqui? Aí veio a palavra aqui na frente, tá vendo? Ó? É uma... Vamos lá, pessoal? Ideologia política. Ideologia política, certo? Então nós temos que saber o que é esse termo ideologia política, o que é nacionalismo, a data então já está posta aqui, né? E aí falou um pouco de contexto. Quando é que foi? Ah, tá, outra palavra aqui, olha. A ideologia política que ela faz? Ela molda. Molda o quê? Vamos lá, gente, me ajuda. Estados-nações. Estados-nações. E aí agora aqui são 2 palavras, inclusive tem o hífen, né? Então nós temos que saber o que é nação, nós temos que saber o que é Estado, para depois entender o que é Estado-nação. E o que é isso? É algo que foi moldado pela ideologia política. Nós temos que saber o que é isso aqui. E o que é ideologia política? É aquilo que nasce do nacionalismo, certo? Então são esses pontos todos aqui que fazem parte dessa aula de hoje aqui. Beleza? E aí, à medida que vai ficando clareando, né? Se eu fosse você, eu ia tomando alguma nota, rabiscava aí num papelzinho aí, para daqui a pouco eu vou te perguntar, e aí você vai responder, né? Sempre assinando o nome, tá? Nós vamos ter 6 participações. Nas 6, você vai colocar seu nome e depois colocar a informação que tá pedindo lá para vocês fazerem. Beleza? Então, agora, Bruno, você que estava lendo, continua, por favor. Aí eu queria que você lesse o primeiro parágrafo, só depois a gente comenta, então, por favor. Nacionalismo é um conceito desenvolvido para a compreensão de um fenômeno típico do século XIX, a ascensão de um certo sentimento de pertencimento a uma cultura, a uma região, a uma língua e a um povo, ou, em algum dos argumentos nacionalistas, a raça, específicos, tendo aparecido pela primeira vez na França, comandada por Napoleão Bonaparte, e nos Estados Unidos da América. Termina, por favor. Tal fenômeno passou a ser assimilado às políticas que haviam absorvido os ideais iluministas de rejeição do antigo regime absolutista e que procuravam a construção de um Estado nacional de viés democrático e constitucional, no qual seus membros fossem cidadãos e não súditos do rei. Beleza. Então, está repetindo aqui mais uma vez, ó. Quando é que nasceu o nacionalismo? É uma coisa que é própria do século XIX. 19. E o que isso é? O que é esse nacionalismo? É um conceito. Conceito que nasceu aqui por volta do século XIX. E o nacionalismo é o quê? A ascensão de um certo sentimento de pertencimento a uma cultura. Entendeu? Então, ou seja, ascensão é aumento, né? É chegada aí de um sentimento. Eu, você, nós vamos nos sentindo que somos parte de uma determinada cultura, e não só uma cultura, mas sabendo que essa cultura é próprio de uma região, né?
E dentro dessa cultura, dessa região, nós desenvolvemos uma língua, né? Nós formamos um povo. E aí tem aí a questão até que alguns nacionalistas vão dizer que nós fazemos parte de uma mesma raça. Então, a primeira questão, o que é nacionalismo? É o estabelecimento de um sentimento. Um sentimento em que eu entendo que eu faço parte de uma mesma nação que você. E fazer parte de uma mesma nação que você significa que nós vivemos mais ou menos na mesma região, nós temos mais ou menos a mesma cultura, nós falamos a mesma língua, nós formamos um único povo e nós, talvez até em alguns casos, nós somos da mesma raça. Entendeu? Então, eu só disse aqui em outra ordem a mesma coisa que está dita aqui no texto até aqui. Agora, a minha pergunta para vocês dá para entender isso aqui ou está confuso? Se tiver, só, professor, está confuso. Explica melhor, explica de outro jeito. Você consegue, com base nessas Dá para palavras que está compreender. aqui, o que é nacionalismo? Porque aí o que acontece? É uma ideologia política, professor. Mas Se eu ainda estiver errado, me corrija, mas é uma ideologia. Mas aí, o ponto ideologia política, ele vai estar mais para frente um pouquinho, Bruno. Aí já é esse povo que se reconhece enquanto povo, enquanto falando a mesma língua, na mesma região com a mesma cultura. Aí agora nós vamos, então, depois nós entendemos isso, agora nós vamos nos organizar politicamente. Aí vai entrar o item que você está acabando de falar aí, que é a ideologia política. Entendeu? Então, ou seja, não é direta a ideologia política. É antes esse pertencimento, essa questão de eu falar que sou brasileiro, você falar que sou brasileiro, e que é brasileiro, e nós nos entendemos. Nós nos entendemos. E nós criamos vínculos pelo fato de sermos brasileiros. Né? Nós nos fortificamos enquanto somos brasileiros. E aí? Tudo bem? Ênia? O que você tá pensando disso que nós estamos falando aqui? Nós estamos lendo e comentando. Que é, professor? Ênia, o que você consegue pensar do que nós estamos falando aqui? Nós estamos lendo e comentando aqui. Então, quando te pergunto o que é nacionalismo, com as suas palavras, o que você diria disso? O que é isso? Foram postas algumas palavras aí, né, Ênia? Como, por exemplo, aí, olha, sentimento de pertença a uma cultura, sentimento que se você está ligado a uma região, né, um local aí, onde Eu ia você falar isso. está também. E aí? Nacionalismo é o sentimento de pertencer e ser parecido, se sentir pertencente a um lugar, geralmente um país, uma cultura. Então, justamente. Eu tô perguntando para vocês agora que daqui a pouquinho vocês vão ter que desenrolar isso, né? Vocês vão ter que escrever sobre isso. Então é melhor a gente atirar qualquer dúvida aqui para não ficar depois, e agora o que eu faço? Né? Porque o que tem aqui para frente, que o Bruno leu, tem a ver com exemplo. Né? O conceito só está aqui, ó. O conceito só está nessas primeiras linhas aqui. Agora, cadê o exemplo? O exemplo é na França. Lá na França nós tivemos um sujeito chamado Napoleão, né? Napoleão Bonaparte. E nós tivemos também nos Estados Unidos, né? A partir lá a independência dos Estados Unidos foi 1774, né? Salve um engano aqui, mas foi no finalzinho do século XVIII, a independência dos Estados Unidos, que foi mais ou menos na mesma data que ocorreu a Revolução Francesa. E o que tem em comum nessas duas coisas? Eles não aceitavam mais o absolutismo. O que é o absolutismo? O absolutismo é termos um rei que manda completamente.
manda totalmente e tira todas as liberdades das pessoas, pois o que é definido é aquilo que o rei define, ou a coroa define, entendeu? Então eles eram contra isso. Contra essa ideia de que nós... E outra coisa, um rei normalmente tem o seu império, né? E aí junta naquele império dele, que ele só está preocupado com o território e com aquilo que se pode explorar dos territórios que ele é imperador, né? Por exemplo, na Rainha da Inglaterra, ela tem a Cromwell. O que é essa Cromwell? É a comunidade... É uma grande comunidade inglesa, entendeu? E tem gente do Canadá, porque o Canadá ela domina, Nova Zelândia ela domina, Austrália ela domina, entendeu? Então a África do Sul ela domina. Então, ou seja, ela tem ali lugares totalmente diferentes, esparramados por mundo inteiro, e está sob o domínio de uma única monarca, a Rainha Elizabeth II, lá da Inglaterra. Entendeu? E a própria Inglaterra, né, que se chama Reino Unido, que tem ali Escócia, País de Gales, Irlanda, né, tudo faz parte ali do domínio dela, né? E aí as pessoas nacionais, né, as pessoas têm essa ideia nacional, ela quer o quê? Não, somos só nós, nosso grupo, nossa região. Não tem esse negócio de eu ser o mesmo povo que está lá do outro lado do mundo. Vocês estão entendendo, gente, o que eu estou falando aqui? Pessoal, me fala se tá entendendo ou não, porque eu tô falando, parece que tô falando sozinho, eu não consigo ver uma foto de ninguém, não vejo nada. Aí eu não sei o que tá acontecendo. Eu tô entendendo, professor. Certo. Então, tô vendo a Enia, que bom. Tomando um suquinho, Enia. Me mata de inveja. O que você tá tomando aí, Enia? Água gelada. Água só? Água tem aqui. Pensei que era um suco de maracujá. Mas então, essa que é a questão, gente. Os nacionalistas, eles querem uma coisa mais exclusiva. Eles pensam, Brasil é só Brasil. Então, Bolsonaro é presidente do Brasil, então é presidente dos brasileiros e pronto. Não tem esse negócio de, o Brasil agora vai invadir, vamos pensar, vamos invadir aqui o Afeganistão. E agora, o Afeganistão e o Brasil faz parte de um só império, o Afeganistão e nós somos o mesmo povo. Não, o nacionalista não vai pensar isso, não. Não. Afeganistão é Afeganistão e fica para lá, Brasil é Brasil e fica para cá. Né? E aí o que me faz brasileiro faz você brasileiro e nós nos identificamos por aí. Agora, os afegãos, eles falam árabe, eles são muçulmanos, eles é outra história, diferente, entendeu? Já no absolutismo, que é toda aquela construção de governo que tínhamos naquele momento anterior aí, na Idade Média, principalmente, já tinham, não é só lá, tem até hoje algum lugar absolutista também. Então tem aquela ideia de que vamos formar uma única nação mundial com um único soberano, que é o monarca, que é o rei. Ok? Então aí é o primeiro conflito, a separação aí. Os nacionalistas não querem o absolutismo, eles não concordam com o absolutismo. Aí que vai desenvolver a palavra que o Bruno quis falar dela aí já, que é a questão da ideologia política. Mas antes da ideologia política, então eu gostaria de chamar vocês para a gente responder lá agora, com suas palavras, poucas palavras, porque não cabe muitas palavras lá, né? Você começa escrevendo o seu nome, né? E logo depois você responde a pergunta que está lá. Onde está essa pergunta? A gente vem aqui, ó. Atividade avaliativa, primeira participação na aula, o que é nacionalismo, certo? Aí você clica aqui, primeira participação. Vamos fazer isso? Então volta no link da aula, clique aqui, aí você sabe, ó, short answer, é pequena resposta. Então você escreve seu nome aqui, né? E aí, em seguida, você coloca a resposta dessa pergunta que está aqui, ó. O que é nacionalismo? Então você responde rapidinho, a gente comenta e a gente vê como é que tá. Vamos lá? Alguma dúvida? Então vamos lá, rapidinho respondendo aí, por favor. Deixa eu ver quem de vocês já está lá.
Ninguém ainda. O que está acontecendo? Vocês estão fazendo ou vocês não estão fazendo, gente? Tô fazendo. Ah, beleza, então. Ah, muita gente aqui já. Professor, já mandei já. Ótimo. Eu tenho aqui já o do Jefferson, do Marcelo Raul. Alguém não pôs o nome, então tinha que pôr o nome aqui, a pessoa, sentimento pertence a uma nação, não pôs o nome. Isis Paula, Ana Clara. E outra pessoa também não pôs o nome. Tem o conceito de pertencimento a um lugar, nação, país ou cultura. Outra pessoa aqui, o João Pedro, pôs o nome no final. Tudo bem, João Pedro, do 8º D. A Júlia também já respondeu. Eu tenho 8 respostas aqui. O César pôs no final também. João Pedro e César, é melhor que você coloca primeiro, tá? Coloca o seu nome, depois sua resposta fica mais bonitinho na apresentação. Guilherme está aqui com a resposta dele, Isaac Souza. Vitor Gabriel Pinheiro, você está aí? Tô. O que é salvaguarda? Oi? O que é salvaguarda? O que significa essa palavra que você usou aqui? Repete, a minha internet tá ruim, mudei para das mobs. Você pôs aqui, salvaguarda dos interesses e exaltação dos valores nacionais. O que é essa palavra salvaguarda? Proteção garantida. Certo, Quis falar. ok. Então, vocês todos aqui que já escreveram até agora, 14 foram ao todo, né? Então, até aqui, teve o Jefferson que utilizou a palavra Estado-nações, né? Que ele pegou basicamente o que estava lá no texto. Então, não trouxe uma ideia assim de... Porque aí Estado-nação nós temos que definir ainda. A Isis Paula vai dizer que a questão do reconhecimento, né? Auto-reconhecimento, de pertença a uma cultura, etnia, população. Ela usou a palavra etnia que não estava no texto, né? E a palavra população também, que não estava no texto, especificamente essas palavras aqui, que tem todo o sentido também. E tá pertença, né? Que a Ana Clara colocou, o Marcelo Raul colocou a questão dos vínculos raciais, né? Linguísticos, históricos, etc. Vamos ver se tem alguma coisa. Alguém escreveu alguma coisa diferente aí? Gostaria de dizer o que escreveu, especificamente? Porque para mim que tudo que está escrito aqui está dentro daqui que nós falamos. Não tem muita coisa diferente, né? Fora daqui que nós já tratamos até aqui. Então é esse pertencimento, esse nacionalismo, né? Tudo bem, gente? Então, obrigado, foi ótimo aqui. Daqui a pouco a gente vai, então, baixar, né, fazer o download dessas respostas e colocar lá no blog. E depois eu vou coletar esses nomes aqui para a gente colocar dar a nota da participação. Não, obrigado, então, por essa parte aqui. Agora é a hora da gente falar... Professor, quem não colocou o nome vai ficar sem nota? Ué, eu não sei quem é, ué, como é que faz? Mas aí, depois que eu É posso falar no blog... o meu... Olha aqui, ó. Olha aqui uma coisa. Aqui no blog, eu vou colocar aqui a participação de cada um aqui, ó. Nesse lugar dele aqui. Aqui embaixo, ó, tá vendo aqui, ó, comentário? Então você diga,
realizei a primeira participação e escrevi tal coisa. Aí você só copia e cola aqui, que daí eu percebo, entendeu? Aqui, postar Como é que eu comentário posso aqui no colar? final da página. Hã? Como é que eu posso pegar minha resposta? Eu vou postar ela aqui, ó. Quando terminar a aula, eu vou baixar e vou colocar ela aqui. Entendeu? Aí você copia ela, copia a sua resposta, coloca aqui no comentário, assinando o seu nome. Beleza? Beleza. Certo. Então, agora, vamos falar daquele segundo ponto, né? Que é a ideologia política, né? Ideologia política, o Bruno falou. Continua aí, Bruno. Lê e já comenta pra gente essa ideologia política, por favor. Nesse sentido, o sentimento nacional do século XIX alcançou a condição de ideologia política, diferentemente dos Estados nacionais europeus que se formavam no século XVI e XVII. Os Estados nacionais do século XIX identificavam sua soberania no contingente de cidadãos que compunham a nação, e não na figura do monarca. Por esse motivo, a tendência ao regime político republicano tornou-se comum nesse período. E aí, você tem algum comentário para fazer nesse pedaço aí? Pelo que eu Ou pude uma entender, o dúvida sentimento... Não, eu acho que eu mais entendi, mas se eu tiver errado, por favor, que você me corrija, né? Eu entendi que até então, no século XIX, anteriormente era tudo absolutismo, né? Um monarca no poder, né? E muitas nações que estavam surgindo, aqueles que tinham a liberdade, como os Estados Unidos, né? Teve liberdade na guerra, e como muitos outros países, eles tomaram essa ideologia, né, esse sentimento de nacionalismo, então eles optaram pelo republicano, né, o político republicano, e não tinha um monarca, eles optaram por esse modo de governo, por essa ideologia política, certo ou tô errado? Por Tá parte. certo. Só tem a acrescentar um pouquinho mais, mas não tá nada errado aí, não. Mais alguém gostaria de comentar alguma coisa, meninos? Mas veja aqui uma coisa em comum. Nós temos estados nacionais aqui no século XIX, mas nós já tínhamos estados nacionais lá no século XVI e XVII, ok? Então, o estabelecimento desses estados nacionais que fez com que ocorreu, por exemplo, de ter as navegações do pessoal chegar aqui, da Espanha, de Portugal, chegar por aqui, descobrir a América e depois vir França, Inglaterra, Holanda, entendeu? Esses países todos que entraram nas grandes navegações foi por quê? Porque eles já estavam estabelecidos enquanto sentimento nacional. Só que, naquele momento lá, quem era o mais importante? Lá no século XVI e XVII, para a nação, quem era o mais importante? Pode falar, Bruno. O rei. O rei. Então, cadê a palavra aqui? Tá aqui, a soberania na mão de um monarca, entendeu? Aqui, ó. Lá no século XVI e XVII, a soberania estava na mão do monarca. Agora, no século XIX, a soberania está na mão de quem? Olha aqui, do contingente de cidadãos, do povo. Do povo que compõe a nação e não de quem manda na nação. E quem manda na nação nesse sentido, aí você lembra das nossas aulas, primeiras aulas desse ano, lá do Iluminismo, em que aparece o Rousseau, né, o Jean-Jacques Rousseau, que vai dizer o seguinte: todo poder emana do povo, né? Todo poder, existe lá a volonté générale, né, a vontade geral do povo que manda na nação. Então aqui está esse sentimento. E aí que está a coisa. Veio a ideia de ideologia política. Como é que o povo se organiza? Se organiza politicamente. Tem um grupo que defende tal coisa, outro grupo defende tal outra coisa. E aí, esses grupos, de alguma forma, eles vão mandar, né? E não vão mandar para sempre, porque é o povo que vai decidir se eles vão continuar mandando ou se vai substituir esse povo que vai mandar. Entendeu? Esse é o regime republicano, né? No qual a gente vai trocando
os nossos governantes de tempo em tempo. Ou a gente vai mantendo os governantes, mas se a gente quiser. E agora o rei. Tem como a gente mudar o rei quando a gente quiser, se a gente tivesse uma monarquia aqui? Claro que não. O rei vai Não. ficar, e depois desse rei vai ser o herdeiro dele, e depois o herdeiro do herdeiro dele, e assim a gente não tem chance nenhuma de mudar o rei. Entendeu? Acabei de ver uma série que tem na Netflix, The Crown. The Crown, é a coroa, que conta a história da Rainha Elizabeth. E lá na Inglaterra é um país diferente é uma monarquia diferente das demais, entendeu? Que lá tem o rei, que tem a chefia de Estado, mas quem governa é o primeiro-ministro. Quem decide, quem faz os negócios do país é o primeiro-ministro. E o primeiro-ministro ele é eleito pelo povo, né, pelos deputados ali. Então não é uma república, porque na república nós temos o presidente que é escolhido de 4 em 4 anos, né? E no máximo ele pode ficar até 8 anos aqui no Brasil, por exemplo. Lá na Inglaterra, então o rei é a mesma rainha desde 1952, se eu não me engano. 1952 até hoje é a mesma rainha. 52 não, é 54. É a mesma rainha. E já tiveram um monte de primeiro-ministros, entendeu? E no Brasil também nós temos presidente lá para cá. Vê quantos presidentes não tiveram no Brasil de lá para cá. Vários presidentes foram mudando aí. Quem governa muda. Agora, na monarquia, não. É a mesma pessoa até ela morrer. Quando ela morrer, vai o filho dela e assim vai até quem tiver que assumir o trono depois, entendeu? Então, essa ideologia política é aquilo que está na frente do governo. Nós estamos com o Bolsonaro no governo agora e ele tem uma ideologia política que é diferente da ideologia política do Lula, da Dilma. Né? É evidente, eu acho que ninguém tem dúvida quanto à diferença dessas ideologias políticas, entendeu? Então, aí são esses grupos que assumem o governo. Porque não é só o Bolsonaro que está governando, não foi só ele sozinho que ganhou. Ele e toda uma estrutura de gente, né, deputados, senadores, governadores, aí no Brasil, que está tudo alinhado aí, esse grupo, né? Mas esse grupo, ele pode continuar no próximo mandato, na próxima eleição, ou pode ser substituído, conforme o povo, os cidadãos que vão lá nas urnas e votam, que decidem, né, que decide essa questão, certo? Então, a ideologia política define quem vai governar. Mas isso aonde? Numa monarquia? Claro que não. É em uma república. Na monarquia, também, certo? Mas sabendo a diferença. Existe o rei, que está lá paradinho e sempre, mas existe também o primeiro-ministro. É o que faz os negócios do governo, entendeu? Então, esse primeiro-ministro ele vai sendo alterado sempre, né, nessa mesma ideologia que foi desempenhada, desenvolvida aqui no século XIX, certo? Lá na Inglaterra nós temos lá os conservadores e os trabalhistas, sei lá, alguma coisa assim. Eu esqueci, me desculpa. Então parece que tem o Partido dos Trabalhadores lá e o Partido Conservador lá. Entendeu? Então esses dois grupos aí, que é a questão daquela baixa burguesia e os nobres, né, que a gente tem desde quando se estabeleceu lá o constitucionalismo inglês, né, na Câmara dos Lordes, na Câmara dos Comuns, que era estabelecido lá. Beleza? Vocês dão conta agora de falar qual que é a importância da ideologia política para o nacionalismo? Vamos fazer isso, meninos? Todos vocês, por favor, vai lá no blog, segunda participação na aula. O que tem a ver ideologia política com nacionalismo? Clique aqui. Faça esse favor. Vamos lá? Então lembra, primeira coisa, escreva seu nome. Parece que não está dando certo. Vocês estão conseguindo entrar aí? O meu não. Eu não consegui, não. Fala que não tem questões ativas no momento. Deixa eu ver lá se eu buguei com o link. Letra B.
que atualizar, né? Então, calma, calma, não criemos cânico. Como eu vou atualizar o link aqui, então vai ser preciso vocês fechar a página e abrir de novo, tá? Porque senão ele não carrega o novo. Eu atualizei, vamos ver se vai dar certo. Se deu errado, vocês falam para a gente tentar outra forma, tá, gente? Então, segunda participação, clique aqui. Não deu certo de novo. Tem alguma coisa lá. Será que é porque eu estou apresentando? Eu acho que é porque eu estava apresentando. Vamos ver se sai aqui. Vocês tentaram de novo, gente? Pessoal, faz o seguinte. Entra no site da internet, ó lá, e coloca o site aqui, ó, mente.com, tá vendo, ó? Mente.com e coloca esse PIN, ó, 5022637. Compreendido? Professor, qual que é o código mesmo? 5022637. Repete o código, professor. 5022637. Chegou a resposta de gente aqui já. Teve pessoas que esqueceu depois o nome. O liderar o país, mas uma pessoa não colocou o nome dela. Não esqueça de colocar o nome, gente. Pessoal, agora a pergunta é o que tem a ver a ideologia política com o nacionalismo, tá? Então, alguém está definindo aqui ainda o nacionalismo. Nós já definimos o nacionalismo lá atrás.
Alguém aqui não pôs o nome, mas até o 1 e o 2 aqui copiado da internet a pessoa trouxe para cá. Meus queridos, não copia da internet não, gente. Copia não. É, tá meio chato mesmo. Tem alguém com o microfone ligado aí, tá meio ruim, viu, gente? Professor, tô tentando aqui de todo jeito, não tá dando pra mim entrar no site. O que tá aparecendo pra você? Eu pesquiso, aparece um site totalmente diferente. Não, mas digita lá o nome dele, www.menti, né? menti.com. Aí você dá o OK. Aí vai abrir uma caixinha para você colocar a senha. A senha é essa, 5022637. O meu deu pra fazer pelo blog. Te mandei o link, Marcelo. Lá no blog funcionou agora? O meu funcionou. É, Chegou porque pro senhor? Você é o Marcos? É. Uai, não tem nome seu que não. Será que você pôs sem mandar o nome? Não, eu Nós mandei. estamos na segunda participação, tá? Talvez você foi nas outras lá e vai estar repetido. Agora fez bem menos gente, mas vamos lá. Então teve aqui a resposta da Camille, que na opinião dela, nacionalismo é a ideologia política. Ideologia tem a ver com ideias e pensamentos, né? O nacionalismo é uma pessoa que se identifica com esses pensamentos, né? Então, é esse ponto também, ligado essa parte da Camila com essa parte da Is Paula aqui. A ideologia política ajuda na escolha do governo. Por quê? Porque as pessoas que vão exercer o governo, elas têm uma ideologia política. Elas têm algumas ideias já que são próprias daquele grupo, né? Que é diferente de outro grupo, para estabelecer justamente a diferença, né? E aí nós vamos, depois que eleito, né? Nós vamos ficar pelo tempo que for o mandato sendo governado por essas pessoas que têm essa ideologia política. Aí, quando terminar o prazo, pode ser que a gente vote nelas de novo, pode ser que a gente vote em outras pessoas. E alterando aí o processo. Entendeu? Então, aí está mais ou menos na mesma linha, né? A ideologia política, um modo de se pensar, né? Dentro do que nós estamos falando, um modo de governar, governar o quê? As nações, né? Tá bom, se você tem para colocar mais, continua colocando, porque aí quando eu terminar a aula que eu vou baixar aqui para me colocar lá, entendeu? E aí agora nós vamos conversar sobre outro assunto, que é a questão do exército, entendeu? Faz parte de uma nação também, a ideologia política, né, que é então que define o pensamento das pessoas, dos grupos que vão governar. Agora nós precisamos também pensar na questão da defesa, entendeu? Da defesa da nação. E aí, agora, esse parágrafo aqui, deixa eu ver onde nós estamos, terminamos esse, agora esse aqui, ó. Tem outra pessoa que gostaria de ler agora, para a gente descansar o Bruno? Alguém? Além dessas características, há também um elemento indispensável para o entendimento do nacionalismo: a formação do Exército Nacional por cidadãos comuns, e não por aristocratas e mercenários, como ocorria nos estados absolutistas. O exército napoleônico foi o primeiro grande exército nacional composto por pessoas que lutavam pela nação francesa e identificavam-se como membros de um só corpo nacional, de uma só pátria. Beleza? Quem sabe entre vocês dizer pra gente que significa essas duas palavras aqui, aristocratas e mercenários? Porque, veja bem, no texto aqui está dizendo, olha,
Antigamente, né, quem formava o exército eram os aristocratas e os mercenários. Alguém sabe dizer o que significa essas duas palavras? Professor, Ah, eram membros das sociedades do alto escalão? Alguma coisa quem? assim? Era, por Qual? exemplo, pessoas que entravam no exército, eram mais condecorados? Certo. Isso Um exemplo disso é Ah, isso é um exemplo, George Washington, ele buscava ser um aristocrata, certo. né, no começo da Aqui carreira você tem, dele. ó, aristocrata do grego significa os melhores, tá? Então, crata, governo dos melhores. Aristocratas, então, aristocracia seriam os melhores. Aí só que não está claro o que é ser melhor, entendeu? E ser melhor pode ser o mais inteligente ou pode ser o mais rico. Quase sempre tem sido na história o mais rico é o aristocrata. Então a aristocracia do Iporá, por exemplo, mora nas mansões do bairro do Sossego, por exemplo, onde tem os terrenos mais caros de Iporá, onde pode ter muitas casas muito bonitas, né? É claro que não tem só lá, tá? Mas enfim, é um dos bairros que tem um lote mais caro aqui em Iporá. Então a nossa aristocracia vai morar nesses lugares aí. Entendeu? Entendeu? E aí, quem acha que sabe o que é ser, Entendeu? o que é mercenário? Eram pessoas que tinham experiência militar, que prestavam serviços ao governo? Isso. É aqueles que lutam na guerra, faz parte do exército, mas em troca de dinheiro, certo? Os aristocratas também iam para a guerra. Fazia parte do exército, mas para quê? Para ter honra, para ter glória, para ter moral, entendeu? Para ter aquela ideia de aparecer mesmo. Só que esses aristocratas, eles tinham lá, eram condecorados, tinham lá todas as suas insígnias, mas normalmente quem lutava de verdade eram os mercenários, entendeu? Eles que sabiam lutar. Isso é nos exércitos absolutistas. No exército nacionalista, vocês estão aí com 15 anos, né? 14, 15 anos. Daqui a 3, 4 anos, vocês vão ser obrigados a ir lá no quartel e se alistar voluntariamente, entendeu? Vocês meninos, daqui a 3, 4 anos, vocês vão ser voluntariamente, vocês são obrigados a ir lá no quartel e dizer, Essa eu frase estou não aqui. faz muito sentido. É totalmente errada, né? Vocês são obrigados voluntariamente a chegar lá no quartel e dizer, eu quero ser um soldado brasileiro. Aí o pessoal do exército Sorte vai olhar para de você. quem tem um braço e uma perna quebrada. Deus me livre, né? Isso é sorte, mas enfim. Mas vai ser dispensado, né? Então aí o pessoal do exército vai olhar para você e falar assim, não, sim, eu quero, você vem para cá, vai ficar 1 ano com a gente aqui, fazendo treinamento, e quando terminar esse 1 ano, nós vamos decidir se você fica ou se você vai ser dispensado. E para outro vai olhar, não, você já está dispensado logo agora, você não precisa ficar nem um dia aqui, não precisa nem ficar 1 hora aqui, entendeu? Então todos nós meninos, bom, e se eu não for, professor? Tá, você não vai, mas quando você por acaso for para a faculdade, lá vai te exigir a reservista. Se você não tem esse documento, você não tem como se matricular lá. Entendeu? Então vai ter alguma. Por isso que eu falei, Enia, que é o obrigado, porque você não é obrigado a ir, é voluntário. Mas se você não tem o documento que o exército olhou para você e te dispensou, pode ser que você não consiga um monte de outras coisas aí na sua história, entendeu? É nesse sentido aí. Mas não deixa de ser voluntário. Mas também tem essas suas obrigações aí. Quando eu fui lá, né, na minha data, eles já foram e falou assim: olha, quem quiser doar sangue, eu fui lá no quartel, em Goiânia, eu morava lá. Entra nesse ônibus aqui, vai lá doar sangue, termina de doar sangue, você já pode ir embora para sua casa. E depois de 1 mês você vem pegar aqui o documento da reservista, né? E eu, na hora, fui o primeiro da fila para entrar no ônibus para doar sangue. E pronto. Outras pessoas foram para lá, queria fazer carreira no exército, mas também ficou o dia inteirinho lá fazendo prova, e aí logo eles já foram dispensados, nem ficaram.
e outros passaram um ano aqui no TG, né, no tiro de guerra, para fazer o treinamento, para no final eles serem, então... Mas quem são essas pessoas do Exército? São pessoas, hoje em dia, quem são as pessoas do Exército, gente? Quem são as pessoas que entram no Exército Nacional? São o povo. Cidadãos comuns. Cidadãos comuns, entendeu? E aí, por que eles são importantes para o nacionalismo? Porque na medida que o sujeito vai lá, faz o treinamento, ele vai querer o quê? Defender a sua nação, entendeu? Ele vai querer defender o Brasil. E não vai defender, não é porque o pai dele era do Exército, que é a tradição da vida dele, e nem porque ele vai só ganhar salário para fazer guerra, mas porque, aí volta no primeiro parágrafo, ele tem aqui o pertencimento cultural, tem uma língua, tem uma região, ele faz parte de um povo, e aí ele tem esse amor nacional, patriótico, ele vai cantar o hino nacional, ele vai fazer reverência à bandeira nacional, e aí ele vai, então, formar o Exército Brasileiro Nacional, isso como qualquer país, né? Para defender o país, não em nome do rei, mas em nome da sua nação. E qual que é o exemplo que nós temos? O exército que Napoleão formou, entendeu? É um exército de pessoas que lutavam, olha aqui, por quê? Porque se identificavam como membros de um corpo nacional. Eles se identificavam com uma só pátria, a francesa. Beleza? Então vamos para a terceira participação na aula. Lá embaixo para falar agora você vai falar, então, qual que é a importância, olha, do Exército Nacional para o nacionalismo. E nós estamos caminhando aí, logo a gente vai finalizar. E, de novo, deu errado isso aqui, gente. O que está acontecendo? Deu errado para vocês de novo aí? Sim. 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 Deixa eu atualizar o link aqui, que aí vamos ver o que acontece. Eu acho que eu vou mudar aqui a estratégia. Eu vou pôr o link lá no grupo de vocês, naquele grupão do 8º. Entendeu? Aí vocês entram por lá, que eu acho que vai ser mais rápido aqui. Tá lá no grupão do 8º. Faça o favor de entrar por lá e ver se dá certo, por favor. Não deu certo. Não deu certo. Também não deu. E agora? Tenta de novo, mais uma vez. Porque aí tem que fechar Pra e abrir mim de deu. novo, né? Agora deu. Porque eu acho que eu tenho que pôr para apresentar aqui para depois aparecer para vocês aí. Tá certo, então. Então já tem resposta. A importância do exército aqui para o Jefferson é defender o país. Aí, Jefferson, já comentando com você e pensando nos demais logo, mas não é só defender o país, né? Porque defender o país é o fruto do exército. Mas por que as pessoas têm vontade de defender, têm vontade de ir para o exército? É porque elas se sentem parte da nação. Aí elas querem defender não o país, elas querem defender a si própria, mais claro, em favor do país, né? Em favor da nação, dando essa importância para a condição nacional. Olha o Isaac, o que ele escreveu, textão aqui. Nacionalismo é um conceito desenvolvido para a compreensão do fenômeno. Ué, mas você está copiando coisa do texto, Isaac? Ô, Isaac. Isaac Souza? Isaac, você está na aula, Isaac? O César escreveu uma nessa linha que a gente pensou, né? O cidadão comum que tenha vontade dele próprio de defender e servir a sua nação.
Esse é o princípio lá, né, do exército que o pessoal trata hoje em dia. Hoje em dia, a partir do século XIX, né, essa ideia nacional que se tem. O Bruno está falando aqui de honras, né? Honrar o país, amor à pátria, trabalhar em favor da nação, da bandeira. A Anne escreveu: a defesa da nação e o aumento do sentimento de pertencer a essa nação. O Guilherme está mais ou menos na linha do texto. E tem aqui, olha, umas 2 pessoas que estão escrevendo sem colocar nome, né? Uma pessoa escreveu aqui, ó, defender o país a si mesmo e honrar a sua farda. Professor, Ah, o meu é esse daí, porque assim como nacionalismo é uma forma. aham. Aí depois você vai ter que identificar lá no comentário o que você fez aí pra gente poder acompanhar, tá? Sim. O Marcelo Raul veio com a palavra voluntário aqui, olha. Que é justamente aquele ponto, né? Cidadão comum que por conta própria, por vontade própria, eles vão se inscrever no exército para defender o país. Muito bom, muito bom. Então termina aí vocês. Ô, Vitor Gabriel, que história é essa aqui que você colocou? Que artigo? Você está falando de qual artigo? Tem por objetivo analisar a obra Exército e Nação, escrita pelo Jean Lira, publicada em 1965. O que é isso aqui, Vitor Gabriel? Olha o que a Camila escreveu, né? Então tem a ver com a contribuição para o crescimento da nação. Crescimento próprio, né? Na ideia de uma vez que o Brasil vai ficando melhor, eu também vou ficando melhor na mesma ideia, né? Se pensar no nacionalismo brasileiro. A pessoa sente parte de algo e aí ela contribui para ajudar naquilo que ela está participando. Ô, pessoal, eu fico pensando para que vocês copiam coisa da internet? Não faz isso, meninos. É tão mais bonito quando você escreve uma coisa aqui, ó, das suas próprias palavras, do seu próprio entendimento. Para de fazer cópia da internet. Isso não é bonito para ninguém. Isso muito pelo contrário, é muito feio. Quem quiser terminar, pode continuar terminando, né? E aí eu gostaria de ver com vocês aqui agora o outro assunto, que é o que é nação, propriamente dito, né? Então nós vimos o que é nacionalismo, nós vimos o que é ideologia política, nós vimos o que é o exército brasileiro no nacionalismo. Agora aqui, então, nós temos aqui a oportunidade de entender, né, o conceito aqui de Estado-nação. Vamos pular aqui, tá? Tem aqui, vamos fazer a introdução aqui, ó. Aí eu queria que uma pessoa lesse pra gente. Aí depois a gente vai ver aqui o conceito de nação separado. E depois de Estado-nação junto. Professor, se Sim. o senhor quiser, eu posso ler novamente. Vamos, assim, eu agradeço, eu até quero que você leia, mas vamos ver se tem algum outro colega seu que ainda não leu e gostaria de ler. Aí se não manifestar, aí você faça a leitura, por favor. Pode ser, Bruno? Ok. Tem alguém que gostaria de ler, gente? Beleza, Bruno. Faz favor, então. Sendo assim, o nacionalismo desenvolvido no século XIX compreendeu um conjunto de sentimentos, ideias e atitudes políticas que resultaram na formação dos estados contemporâneos. Acompanham a formação desses estados-nações, as nações de soberania e de cidadania, garantidas por uma Constituição democrática. Além disso, noções como povo, fronteiras nacionais e herança cultural, incluindo a língua, dão suporte para a ideologia nacionalista, processos históricos como a unificação italiana e a unificação alemã,
derivam dessa ideologia. Certo. Então, aqui tem o exemplo. Itália e Alemanha, que foram unificadas, foi uma das últimas na Europa a ser unificada, que foi por volta lá do ano 1860, por aí, entendeu? Então demorou, enquanto Portugal já estava unificado lá no século XII, né? Espanha no século XII, então bem antes já tinha lá a unificação. Isso, século XII é o quê? Os anos 1100, né? 1200, já estava unificado, enquanto aqui na Itália e Alemanha foi nos anos 1800 e tanto. Então faz a ideia aí dessa diferença histórica que se estabeleceu. Então esse é o exemplo. Agora, o que seria? Então, o nacionalismo, ele busca esses pontos aí. Olha só, a ideia de estabelecimento de um povo, estabelecimento de nações, fronteiras, uma herança cultural que a gente recebe dos antepassados, a língua que nós falamos e vamos ensinar para os nossos filhos, né? Tudo isso aí garante a ideia de uma ideia nacionalista, certo? Mas então, aqui nós temos agora a ideia de nação, propriamente dita. E aí eu quero que nós vamos entender essa palavra nação, pulando um pouco para baixo aqui, certo? Aqui é questão de exemplo, ainda aqui, olha. Tá vendo esse parágrafo aí, Bruno? Ó, nação é. O que é nação? Faz favor. Ele? Aham. Nação é um termo utilizado para se referir a pessoas ou habitantes que compartilham de uma mesma origem étnica, de um mesmo idioma e de costumes relativamente homogêneos, ou seja, semelhantes entre os seus pares. Além de preservar todos esses aspectos, uma nação, para ser considerada como tal, precisa agregar um sentimento de pertença ao todo desse grupo, ou seja, é preciso haver uma vontade por parte dos indivíduos em formarem uma nação. Beleza? Então tá aí o texto. Eu quero que vocês vão lá embaixo, né? E eu vou colocar aqui para apresentar. Então, o que é nação? A quarta participação da aula. Deixa eu começar a apresentação aqui para ver se funciona dessa forma. AD, quarta participação. Se tiver problema, vocês me falam que eu pego outro link e mando de novo. Então, o que é nação? Quarta participação. Não deu certo. Não, então eu vou pegar o link. Professor, tá dando problema. Tá. Manda lá no grupo, então, Sim, como o senhor fez da fazer outra isso. vez. Então, tá. Deu certo aqui. Ai, esse aí tá engraçadinho, né? Então tá lá no grupo e tá aqui também. Ou então entra pelo site, né? mente.com e coloca a senha que tá aí aparecendo no seu Teams. O que é nação? O Jefferson quase sempre é o primeiro a responder, agora a Jordana veio primeiro que ele. Então vamos lá, uma leitura geral aqui. A Jordana trouxe para a gente aqui a ideia, a Jordana Souza, a questão da reunião de pessoas, né? Grupo étnico, mesmo idioma, mesmos costumes, formando um povo, né? Isso é a nação. O Jefferson vai falar a questão dos fatores políticos, sociais, históricos
que agrega essa ideia de pertencimento aí dos indivíduos, né? Está um pouco ligado aqui com o que a Jordana acabou de dizer também para a gente. O Isaac, agrupamento político autônomo, que ocupa território, com limites definidos e cujos membros respeitam instituições compartidas, como por exemplo a lei, constituição, governo. E aí na mesma linha, né, de território, limite territorial, o respeito dos... Nossa, o Isaac e o Marcelo Raul pensou a mesma coisa, escreveu as mesmas palavras. Meninos, meninos. Então vamos ver mais aqui. Alguém não escreveu o nome de novo. Né? É uma sociedade que compartilha os mesmos costumes. A língua tal, beleza. É o que nós estamos, então, repetindo a mesma ideia, só que de forma um pouquinho diferente. Professor, esse que o senhor acabou de ler, fui eu que coloquei, eu esqueci de colocar. Certo. Na verdade, professor, esse último aí que o senhor leu foi o meu. Então. Enfim, são essas ideias mesmo. É interessante vocês escreverem aqui para ficar registrado, né? Garantir a participação de vocês. Mas, pelo que eu estou vendo, são os mesmos pontos, né? Vão estar dentro do conceito. Pois é. O professor, para enviar, tem que ser cadastrado anualmente? Não, não. O meu não dá certo de enviar. Possivelmente está com memória aí na sua internet. Você tem que fechar as abas e abrir de novo. E abrir de novo específico lá. Ou então está estourado o número de letras, não? Está com um texto muito grande? Eu escrevo pouco. Tá certo. Deve ser. Também é importante fechar e abrir de novo. Vamos então ver o que é o conceito de Estado agora. Para chegar no Estado-nação, a gente já finaliza a nossa ideia para hoje, né? Então, nação é um termo, agora o conceito de Estado. Ou direto logo, esse conceito de Estado-nação, né? Porque eu acho que não é tão importante o conceito de Estado só pelo conceito de Estado, né? Olha aqui, deixa eu ler esse pedacinho então. Nem sempre uma nação equivale a um Estado. Então há alguma diferença entre nação e Estado, por isso que desenvolve o conceito de Estado-nação. E também nação não significa necessariamente um país ou um território. Podendo haver, então, muitas nações que não têm território, muitas nações que não têm um Estado, muitas nações que não têm um governo, né? Exemplo disso é o território espanhol, que existe ali umas nações, como, por exemplo, existe ali o povo basco, né, que não tem terra, ele está dentro da Espanha lá. Tem o povo catalão, que também está esparramado lá na Espanha e na França. Navarra, andaluz, os galegos, né? Então é um povo que está ali dentro, no meio do povo espanhol, mas que não eles não se entendem espanhol, entendeu? Eles se entendem um povo diferente, separado. Tem uma outra nação que são os curdos, né? Que querem um país chamado Como os ciganos, Kurdistão. professor? Sim, uma nação. Os ciganos são nações, mas aí eles são esparramados em muitos lugares no mundo inteiro, né? E aí é a mesma ideia aqui. Inclusive, muitos ciganos são povos desse povo aqui mesmo, esses bascos catalão de origem espanhola, vários, então. Eles habitam lá no Oriente Médio, né, perto do Afeganistão, Cazaquistão, tem lá o povo, os curdos, que também é um povo sem território, sem governante, mas é um povo que se entende separado daqueles demais ali. Beleza? Então, aqui, ó. O que é um Estado-nação? É constituído por uma massa de cidadãos, então, ou seja, Estado-nação tem pessoas. Essas pessoas se entendem que são da mesma nação, certo? E aí, elas, então, elas estão na organização da sociedade moderna, entendeu? E tem governo.
entendeu? Tem governo, e esse governo é controlado, instituído aí pelas instituições políticas, certo? O que é a imposição Professor. da política? Só um minuto. A imposição de uma política é estabelecimento de lei, certo? Então, o Estado-nação, nós vamos reduzir em 3 coisas só. Tem que ter governo, tem que ter povo e tem que ter lei. Aí a organização atual agora. Lembra que no absolutismo, quem é a lei? É o rei. Quem é o governo? É o rei. O rei pode mudar a lei e o governo quando ele bem entender. Agora, já na Constituição, num governo constitucional, que é o caso da Inglaterra hoje, né? E o nosso caso, etc. Então, a lei ela está acima do governante. A lei tem que ser cumprida por nós que não somos governantes e pelo governante. E aí tem o governo e tem o povo que segue essas leis e é governado por esse governo. Esse governo que com a lei governa o povo. E a lei que manda tanto no governo quanto manda no povo. Sim, Bruno. No caso, uma nação é somente um povo, né, que não contém um governo, não contém um território fixo, não contém uma lei, não contém um governante. Já o Estado-nação já é constituído por um povo que contém um governo que tem suas próprias leis, um território, no caso. Então, eu posso ter povo, eu posso ter um povo, mas se é um povo que não tem governo, não tem lei, então é apenas uma nação. Agora, para ser Estado-nação, aí eu tenho que ter esses 3 elementos. Tá vendo que não está escrito aqui terra, por exemplo, território? Necessariamente não precisa ter o território, né? Mas o território é muito importante. Necessariamente eu não preciso ter a mesma língua, mas é muito importante. Agora, os elementos são essenciais, são esses 3, mas é claro que se desenvolve no território, língua, cultura, religião e outras coisas mais, né? Mas nós estamos falando dos elementos que são básicos, né? Tem a lei, tem o governo e tem o povo. Nós temos uma Estado-nação, certo? Por exemplo, eu sou professor. Eu poderia ter uma escola particular aqui em casa? Poderia, não poderia? Eu poderia ensinar vocês aqui em casa, não poderia? Poderia. Pois é, mas qual que é a diferença de você vir aqui em casa estudar comigo e você ir lá no CPMG e estudar no CPMG? Qual que é a diferença? A diferença é a diferença do Que Estado-nação. lá é um lugar para todos. Não, mas aqui também pode ser para todos. A diferença não seria essa, Não, mas é particular. Ah, tá. É para quem paga, não? Ah, sim, pode ser por essa ideia aí. Mas o fato é o seguinte: quem manda aqui em casa? O senhor. Sou eu. Né? Eu só falo isso porque eu sou solteiro, tá? Porque se tivesse outras pessoas aqui, aí eu não podia falar isso, não. Mas enfim, eu que mando aqui. Entendeu? Quem pode pôr lei aqui dentro da minha casa? O senhor. O delegado tem direito de pôr lei aqui dentro da minha casa? Não. O Bolsonaro tem direito de pôr lei aqui dentro da minha casa? Não tem. Não. Entendeu? Então, agora eu te dou aula aqui. E aí? Se você vai para o mundo, quer entrar na faculdade, eu posso emitir um documento registrado dizendo que você tem ensino médio pronto que pode ir para a faculdade? Eu não posso fazer isso. Entendeu? Eu teria que ter uma autorização do governo para fazer isso. Essa autorização chama o quê? Chama lei. Coisa que tem aonde? No CPMG tem. Lá no CPMG tem o regimento do colégio. Lá tem a portaria de autorização do colégio de ensinar. Lá tem governo, que tem lá o comandante, diretor, coordenação. Entendeu? Lá tem. E tem vocês matriculados. Beleza? Fazendo esse exemplo aqui. Então, o CPMG você pode estudar lá. E lá tem governo, tem lei e tem povo. Povo é o estudante. Governo é a gestão da escola e lei é o regimento, a portaria de autorização, etc. E aí, saindo de lá com o diploma de lá,
dentro do Brasil, você pode usar esse diploma em qualquer lugar que exija um diploma. Entendeu? Então, aí é um Estado-nação. Agora, eu sou professor, sim, eu tenho orgulho de ser professor. Eu poderia ter um monte de os melhores professores de Porá e nós estamos dando aula dentro da minha casa. Enquanto nós não tivermos a autorização do Estado para isso, ou seja, está dentro da lei, a gente não pode emitir documento nenhum sobre isso. Entendeu? Então, a escola particular, ela tem. Entendeu? Ela abre lá as portas, ela vai lá no Ministério da Educação e fala, olha, eu tenho aqui toda essa organização que eu quero poder dar aula para o povo. Aí eles vão lá, não, você está autorizado de tal ano a tal ano dar aula. Aí terminou o prazo, vai lá, pede de novo a outra autorização e continua, e assim vai. Com esse exemplo, gente, dá para vocês entenderem o que está dentro do Estado, que são as instituições do Estado, que fazem os serviços do Estado, né? E tá tudo dentro do concerto, daquilo que precisa estar, dentro da lei, do governo, do povo. Entendeu? Isso, no caso, você está falando só do Estado. Entendi. Eu estou falando do Estado-nação. Do Estado-nação. A gente não tem que definir. A gente não tem que definir o Estado ainda? Teria, mas eu tô pulando aqui. Entendeu? Aí nós estamos juntando tudo aqui. Porque aí, no caso, o que é o Estado e nação? O Estado seria só essa parte da lei, tá? Então, se você quer definir dessa forma, Bruno, o Estado seria só a questão da própria lei. E o Estado-nação? Aí vem governo e povo mais lei. O Estado pode ser definido só como a lei? Tipo porque... assim, não engloba o governo, essas outras coisas? Porque a o que política. acontece? Isso aí é tudo acessório. Entendeu? Isso é tudo acessório e transitório. O governo e a política são acessórios e transitórios. O que fica? Sabe? O Bolsonaro entrou, já tinha uma Constituição no Brasil. E ele vai sair, ela vai continuar lá. Entendeu? E ela está lá há quanto tempo? Pode acontecer do governo sim, não, dele... agora eu entendi. Pode acontecer do governo dele alterar a Constituição, mas aí ela fica fixa, ela faz parte do Estado, não faz parte do governo dele. Entendeu? Ela é uma coisa do Estado. Entendeu? O governo entra, o governo sai e o Estado fica. Esse que seria o ponto, né? Então, aí o que seria o Estado? Seria a lei e as instituições do Estado. Aquilo que o Estado determina para existir. O governo é transitório. Mais ou menos por aí a ideia. Agora eu entendi. Vamos lá, então, na última participação de hoje? Eu vou copiar aqui o link mais uma vez para a gente jogar lá. Aí nós vamos pular. Então, não vai ter a quinta participação, tá? Vamos direto para a sexta participação, que é o Estado-nação. A internet está carregando aqui. Uai, parece que eu estou sem internet. Professor, meu também deu isso. Vamos ver se ele vai atualizar aqui, vai funcionar. Então, sexta participação. Eu vou jogar lá no grupo lá o link mais uma vez, para não ter dúvida. Está lá no grupo e aqui a apresentação. Conseguiram, gente, ou tá travado? Dá para escrever agora. Certo.
Ó, a Jordana colocou aqui as informações, ó. Nação, sociedade, política, território, soberana, formado por uma nação, um estado e um território, né? E aqui dentro tem, então, junto aqui a palavra governo, a palavra lei, a palavra povo, né? É isso que precisa ficar claro. Vocês estão vendo, gente, que nós talvez precisaríamos de ver isso assim. Essa aula é só o começo, né? Porque com base nesse princípio nacional que nós estamos vendo aqui, que eu disse para vocês no início da aula, que a gente vai finalizar na semana que vem, né? Então, com base nessas ideias aqui, fez com que alguns povos, alguns estados-nações da Europa invadissem a Ásia e a África novamente para fazer de lá também seus territórios, seus domínios, entendeu? Professor, Sim. eu acabei de postar esse azul aí, ó. Tá, esqueceu o nome de novo, né? Esse aí é o meu, esqueci de colocar meu nome. Depois você faz da mesma forma lá, quando a gente postar lá no blog. É sobre o senhor tá postando no blog, vai... Amanhã já tá pronto ou ainda hoje? Acho que hoje ainda coloco. Só a gente terminar aqui. Quando o senhor terminar de organizar lá, o senhor envia um link lá no grupo geral? Não é o mesmo que você entrou, sabe? Quando eu mandei lá o sim, é o mesmo. Aham. Não, tipo assim, Já é só tá para lá. enviar o link lá, que na hora que tá pronto, é só adentrar lá, que já vai estar pronto. É o mesmo, então, é o mesmo link. Eu altero o blog, você entra com o mesmo link que você entrou hoje, quando começou a aula, entendeu? Aham. Ok. Muito bem, senhores e senhoras. Está o Guilherme do 8º B. O Estado-nação é uma sociedade, uma massa que unida forma uma nação. Então, que fique claro que essa massa são os cidadãos, as pessoas. Né? Cidadãos, a Camille, cidadãos que consideram da mesma nação e estão submetidos a um governo instituído pelas políticas, que seria, você pode trocar a palavra política por leis, né? Então entenda aqui, viu, gente? Essa palavra política que está aparecendo aqui não é a política de campanha para prefeito, vereador, não. A política são ações do Estado que se ocorrem por meio de leis, estabelecimento de leis. Entendi, professor. Beleza. Então, quem está escrevendo pode escrever aqui, que aí depois eu baixo todas as respostas para a gente colocar lá. Professor, Meninos e meninas. Sim, pode falar. esse verde aí, que tá em um estado que é constituído por uma massa, é meu, tá? Eu esqueci de novo de colocar o nome. Aí o Bruno é o azul, né? Tá certo. Ok. Então, gente, eu acho que tá bom por hoje. Eu espero que tenha sido de bom proveito para vocês. A gente não sabe bem, eu acho que vamos ter novidade aí lá para segunda-feira. Se semana que vem vai ser a aula para quem ficou de recuperação ou se vai ser aula geral. Mas até lá, se for aula geral, nós nos despedimos lá, de novo. Se for só para quem ficou de recuperação, então eu desejo para vocês um bom final de ano aí, um bom recesso logo depois do dia 18, né? Porque agora é os fechamentos. Às vezes a pessoa não tá tudo certo em história, mas tem que fazer atividade de inglês ou de outra matéria. Então, aí que fique, então, fique registrado aqui o prazer que eu tive em trabalhar com vocês esse ano. E eu espero que agora vai ser da melhor forma possível para a gente continuar a vida aí, né? Nono ano e assim vai para frente. Nono ano a gente vai... O prazer foi meu, professor. Obrigado. Então, continuar com o mesmo professor de história. Com Deus, tá? Obrigado. Vamos ver se o futuro nos reserva isso, né? Não, mas vai, né? Nós temos que ter esse professor. Não, que bom. Fico feliz e estou à disposição. Para qualquer coisa, vocês sabem muito bem. Entre em contato e a gente está aí para ajudar e somar, tá? Bom final de ano, professor. Então, tudo de bom para vocês. Professor, boa tarde. Tchau, bom resto de semana pro senhor, professor. Boa tarde, professor. Bom final de semana. professor. Tchau.